Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Eu quero também convidar você a ficar comigo até o final. Eu tenho certeza de que Deus irá falar muito conosco nesta manhã. Então, não perca mais tempo. Compartilhe essa mensagem, dê o teu like. E se você não é inscrito neste canal, eu te convido, inscreva-se, ative o sininho e você vai receber uma mensagem como essa a cada manhã, quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Estamos em Jeremias 34 e nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 3, que nos diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio de sua mão, e todos os povos pelejaram contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhes: Assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão do rei da Babilônia, o qual a queimará a fogo, e tu não escaparás da sua mão. Antes, de certo serás preso, e serás entregue na sua mão. E os teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Queridos, Jeremias 34. Este capítulo inicia com o julgamento contra Zedequias, em meio ao ataque de Nabucodonosor contra as cidades fortificadas de Judá. O ataque dos babilônicos em Judá, no final de 589 a.C., foi resultado da aliança que Zedequias realizou com o Egito e a Fenícia num ato de rebelião contra Nabucodonosor. Na primavera de 588 a.C., quando apenas as duas fortificações de Azeca e Laquis ainda subsistiam, as fortificações de Azeca e Laquis, nas terras baixas, eram territórios pelo qual o Egito poderia enviar auxílio. Elas foram as últimas a cair, antes de Jerusalém ser destruída. O faraó Ofra, do Egito, trouxe o seu exército cruzando a porção norte do Sinai para lutar contra Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor retirou temporariamente o cerco para enfrentar os egípcios, houve um curto período de tranquilidade para os habitantes de Judá e de Jerusalém. Quando os egípcios foram expulsos, o cerco foi retomado em maior intensidade. Jerusalém e as cidades de Judá contra a Babilônia e todos os reinos da terra que estavam sob seu domínio. Além da desvantajosa situação de Jerusalém, Deus já havia predito, por intermédio dos seus profetas, a sua ruína. Face a face, o rei Zedequias viria Nabucodonosor e ele falaria boca a boca. E numa tentativa de fuga, Zedequias é capturado pelo exército dos caldeus e abandonado pelo seu próprio exército. E então o tomara preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia em Ripla, o qual lhe pronunciou a sua sentença. E nós podemos conferir isso em 2 Reis, no capítulo 25, no verso 6. A última cena que Zedequias pôde ver foi a morte dos seus filhos, pois logo após lhe vazaram os seus olhos e ataram-no em 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Diante de tamanha violência emocional e física, como entender que ele morreria em paz, como diz o verso de número 5? Notem, queridos, note que a profecia é dada ao rei de Judá quando Nabucodonosor estava às portas de invadir Jerusalém. Era o último chamado de Deus para aquele insensato monarca. A promessa de que findaria os seus dias, os seus últimos momentos de vida em paz, foi por ele ignorada, quando, estando um passo de se entregar
e viver o cumprimento da profecia, ele preferiu dar longos passos na direção contrária. E embora Zedequias tenha tentado fugir para Jericó, as forças de Nabucodonosor o capturaram e o levaram a Ripra para um encontro com Nabucodonosor em pessoa. Isto lhe custou os seus 2 olhos e a destruição de sua família e de sua dignidade. O orgulhoso rei terminaria os seus dias no cárcere babilônico. Queridos, preste atenção aqui, porque esse capítulo ele se divide na sentença de Deus contra o rei e também na ameaça de Deus por causa da escravatura. E veja, durante o cerco de Jerusalém na primavera de 588 a.C., Zedequias proclamou libertação dos escravos de acordo com a mensagem do Senhor por meio de Jeremias, em ensino da lei. Em Deuteronômios 15 nós podemos conferir isso. Entretanto, quando o cerco babilônico foi suspenso temporariamente, as ordens foram revogadas e as pessoas que haviam sido libertadas foram tomadas de volta por seus amos. Jeremias condenou Zedequias por essa violação da aliança. Um acordo legal foi realizado entre Zedequias e o povo de Jerusalém durante o cerco babilônico para libertar todos os escravos hebreus, coisa que eles já deveriam estar fazendo conforme a orientação da lei, mas o povo havia se afastado de Deus e de sua lei. Liberdade aqui é um termo técnico para descrever a alforria de escravos hebreus após 50 anos do ano jubileu, conforme Levíticos 25, quando os escravos eram libertados e as terras eram devolvidas aos seus donos legítimos. Em Deuteronômio 15, é descrita uma libertação semelhante durante o ano sabático. Agora preste atenção, queridos. Se alguém tinha dívida naqueles dias, deveria ficar como servo. Por 6 anos trabalharia, mas no 7º ano ele teria que ser liberto. E no ano do jubileu, toda a sua dívida era perdoada, as suas terras que foram levadas por causa de suas dívidas também deveriam ser devolvidas. Mas eles não faziam mais isso. Então, por isso, Deus os condena aqui à destruição, à peste, à espada e à fome. Queridos, o mundo tem uma visão muito distorcida do que seja liberdade e escravidão. Quando o Senhor estabeleceu leis acerca da escravatura no meio do seu povo, um de seus objetivos era dar-lhes a oportunidade de sentirem o que ele sentiu ao livrá-los do jugo egípcio. Cada vez que um hebreu concedesse liberdade a um irmão, na verdade, a maior liberdade seria sentida por ele mesmo. Ao ajudar alguém a desprender-se das amarras do inimigo, estamos igualmente liberando um irmão. Preste atenção nisso, queridos. Porque ao descobrir que os encantos disfarçados de Satanás estão destruindo famílias, vazando os olhos da fé e prendendo em cadeias da desobediência muitos, queridos, têm aceitado o chamado de Deus e têm mudado a direção de suas vidas. Mediante o trabalho missionário de muitas testemunhas de Jesus, o Senhor tem levado a verdadeira liberdade para muitos corações sinceros e muitas almas têm sido libertas pelo Senhor. Porém, da mesma forma que aconteceu no meio de Judá, Satanás tem usado seus agentes para que o livre volte à escravidão novamente. Ah, queridos e amados, uma coisa está bem clara no capítulo de hoje. Mesmo que Deus nos deseje paz, Ele não interfere na nossa liberdade de escolher a guerra. E o caminho para a verdadeira liberdade está em dar ouvidos às palavras do Senhor. Fugir da vontade de Deus, queridos.
e ser condescendente com o mal. São duas atitudes que compõem e que colocam em risco não somente a nossa integridade física e emocional, mas também o nosso futuro eterno. Não temos mais tempo, queridos, a perder, agindo como meninos espirituais, mas precisamos buscar crescer em maturidade. Não fuja dos propósitos do Senhor para a tua vida, meus irmãos. Não fuja do propósito de Deus para a sua vida, meu irmão. Não fuja. E que você seja um instrumento nas mãos de Deus para a liberdade de muitas vidas, muitos irmãos que ainda precisam ser libertos. Receba essa palavra nesta manhã e vamos nos colocar na brecha para sermos agentes de Deus para a liberdade de muitas almas nesses dias. Oremos ao Senhor, querido e eterno Deus. Nesta manhã eu te oro e entrego a Deus querido a minha vida em tuas mãos, para que eu seja, Senhor, um agente do Senhor nesses dias para a liberdade de muitas almas. Ó Deus, que o Senhor nos guarde, nos livre de serem, ó Deus, como aquele povo, Senhor, que quebrou a aliança, que fugiu do propósito e da vontade do Senhor, mas que possamos estar, ó Senhor, no centro da tua vontade, fazendo o teu querer e andando nos teus caminhos. Esta é a oração do teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui dizendo a você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.